Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Então, hoje vamos para o nosso objetivo. Leiam aí junto com a professora. Vamos lá? Então, o objetivo da aula de hoje: rever os conteúdos sobre sistema respiratório, universo, movimentos da Terra e propriedades físicas dos materiais, né? Que foi todos os conteúdos que nós estudamos no primeiro trimestre. Para isso, eu quero que vocês agora coletem as evidências. Então, no caderninho de vocês ali, pegue o caderninho de vocês, coloquem a data de hoje, o dia, o mês e o ano. Logo abaixo, escrevem o quê? Vocês vão escrever componente curricular Ciências da Natureza. E hoje vocês vão colocar aula revisão, porque nós iremos fazer a revisão de todo o terceiro trimestre. Então, lembrando que vocês têm que colocar no caderninho a data, o componente curricular Ciência e Natureza e a aula revisão, porque nós iremos fazer o quê? A revisão do primeiro trimestre. E pensando na revisão do primeiro trimestre, nós estudamos lá no comecinho, na unidade 1, o sistema respiratório. Do sistema respiratório, nós estudamos, né? Ali as partes do sistema respiratório: narina, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos e o diafragma. Isso são algumas partes do sistema respiratório. E para ajudar a gente a relembrar o sistema respiratório, veio aqui a Lica, né? Então, a Lica vai auxiliar a lembrar o sistema respiratório. Então, para nós estudarmos aqui, a professora vai tirar a caixa torácica dela, tá? Isso, para vocês verificarem, né, que tem os músculos e e os ossos. Então, eu vou retirar para a gente poder estudar. Então, como que é composto o nosso sistema respiratório? As narinas, né, que vai passar o ar. Então, o ar passa pelas narinas, ele entra aqui na cavidade nasal, né, aonde vai ter um muco, ali o ar ele é filtrado, vai sair um pouco dos micro-organismos, não é? Ele vai ser aquecido, ele vai ser umedecido e ele vai continuar o seu processo. Então, ele vai descendo, né, e ele vai chegar aonde? Isso mesmo, né, ele vem para a faringe, né? Aqui na faringe, ele vai ter uma portinha, porque ele é um canal comum, né, do sistema respiratório e do sistema digestório. E essa portinha é chamada de epiglote. A portinha, ela funciona da seguinte maneira: para a comida passar, ela fica fechada. Para o ar passar, né, ele vai abrir. Então, a epiglote abre para o ar passar e ele vai se direcionando para os pulmões. Para a comida passar, ele fecha, né? Porque não pode haver um resquício ali de comida ou de saliva ali. Então, ele fecha, né? Então, é muito rápido esse sistema. Depois que ela passa pela faringe, ela vai para a laringe. Na laringe, nós vamos ter o quê? As cordas vocais. Então, ele vai passando, nós temos as cordas vocais. E ele continua passando muito rápido. Aqui a professora vai tirar os 2 pulmões, tá? A gente já vai... E vou tirar aqui para vocês observarem melhor o coração aqui, tá? Depois a gente monta. Então, ele vai continuando a fazer a passagem. E ele vai para a traqueia, né? A traqueia são tubos cartilaginosos com pequenos cílios, né? Microcílios, que também vão, o quê? Vão fazer ali uma filtração desse ar, não é? E ele vai se ramificando, né? Esses 2 tubos aqui, ele vai se ramificar nos brônquios, tá? Quando ele se ramifica nos brônquios, também nesses tubos, ele vai se ramificando cada vez mais e vai se transformando em bronquíolos, tá? Então, nesses bronquíolos, o ar vai passando, né? E ele vai chegar até formar assim, bem uma película bem fina, aonde, aqui mais ou menos, que vai ocorrer as trocas gasosas, que são os alvéolos pulmonares, tá? Então, aonde vai ocorrer as trocas gasosas. Veja que interessante. E tudo isso aqui vai acontecer no pulmão,
tá? Então, aqui a professora vai montar novamente aqui essa parte aqui, para nós podermos observar. Mas tudo isso aqui vai acontecer, né? Quando esse processo aí das trocas gasosas, né? Quando o ar vem pelas narinas, porque tem um músculo aqui que se chama diafragma, tá? Esse músculo que vai fazer todo esse movimento, tá? Da inspiração e da expiração, e vai auxiliar o que? O pulmão a fazer todo esse processo, tá bom? Então, agora que a professora explicou aqui para vocês, nós vamos explicar um pouquinho como funciona o processo do diafragma. Então, aqui a professora trouxe para vocês, né? A professora já tinha trazido lá na primeira unidade, né? A nossa representação do diafragma. Então, essa parte aqui é o músculo do diafragma, tá? E aqui nós temos o pulmão, que é essa bexiga, e aqui a nossa a caixa torácica. Quando o ar entra no pulmão, o diafragma, ele fica cheio de ar, né? O pulmão cheio de ar, vai encher de ar o pulmão, porque o diafragma contraiu. Quando ele relaxa, né? O ar vai sair e o gás carbônico também vai sair, né? E o diafragma está relaxado. Como que vai acontecer? Então, a gente vai inspirar, olha aqui, ó. Encheu o pulmão de ar, tá? Inspiração, enche o pulmão de ar. Relaxou, saiu o ar dos pulmões e mais o gás carbônico. Inspiração, enche o pulmão de ar, né? Vai ocorrer as trocas gasosas ali, tudo muito rápido, né? Ar e oxigênio. E daí relaxou o diafragma, sai o ar e sai o gás carbônico. O que acontece com o oxigênio? Então, a professora falou ali nas trocas gasosas dos alvéolos pulmonares. É mais ou menos, os alvéolos pulmonares são mais ou menos umas bolsas assim, tá? Bem, mais ou menos assim como a professora vai desenhar, tá? Isso aqui é uma representação. E elas vão encontrar as correntes sanguíneas. Então, o oxigênio, né, que ocorreu a troca gasosa, vai vir para as correntes sanguíneas aqui e vai para os outros órgãos do nosso corpo. Então, ele vai correr pela corrente sanguínea. Então, agora eu quero que vocês observem o GIF, para entender um pouquinho melhor e um pouquinho mais além. Então, nesse GIF aqui da tela, olha aqui. Então, agora vai ocorrer o quê? A inspiração. Olha o ar percorrendo, encheu o pulmão, diafragma, né? Ele se contrai, né? Ocorreu a troca gasosa, agora o ar, né, vai relaxar o diafragma e o ar vai sair dos pulmões. Tá bom? Viu como que ocorre muito rápido todo esse processo? O ar entra, inspiração, né? Enche o ar de pulmão, os pulmões de ar, né? E oxigênio, e ele vai sair o gás carbônico, que é eliminado, que não vai precisar para o organismo, né? Quando vai relaxar o diafragma. Então, aqui foi a nossa primeira unidade, não é? E depois, né, nas nossas aulas, nós também estudamos sobre a teoria do Big Bang. Então, quando nós estudamos sobre a teoria do Big Bang. Então, a teoria do Big Bang é a teoria da ciência para o quê? Isso mesmo, para o surgimento do universo. Então, nós vamos ter um monte de matéria, né? Que elas vão estar assim, todas juntas, instáveis, e vai chegar um momento que elas, o que vai acontecer com elas? Né? Elas estão no ponto inicial, o que vai acontecer? Elas vão não se aguentar ali de tanta instabilidade e elas vão se expandir. Quando elas vão se expandir, né, vai formar as pequenas moléculas, os nêutrons, os prótons, os gases de poeira, vai ter uma força que vai ser exercida sobre ela, e daí o que vai acontecer? Vai transformar em planetas, estrelas e tudo mais. Então, esse é o início do universo. Como nós estudamos Terra e Universo, nós também estudamos os movimentos da Terra. Então, agora eu quero que vocês acompanhem a leitura ali no slide sobre os movimentos da Terra. Vamos lá? Então, os movimentos de rotação e translação. Rotação é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo e dura aproximadamente 24 horas. E translação é quando a Terra gira em órbita ao redor do Sol e dura aproximadamente 365 dias. Ou seja, o movimento de rotação, né, ele vai ser responsável pelos dias e pela noite, né, dependendo da incidência do Sol, e a translação vai ser pelas estações do ano. E falando em estação do ano, nós também estudamos sobre o solstício e o equinócio. Então, vamos relembrar ali um pouquinho sobre o solstício e o equinócio. Então, façam a leitura junto com a professora. Solstício, período que marca o início do verão e do inverno.
no qual a Terra é iluminada de maneira desigual, com dias mais longos em um hemisfério e no outro as noites são mais longas. Equinócio, período que marca o início da primavera e do outono. Nesse período, a Terra é iluminada de maneira igualitária nos dois hemisférios, resultando no mesmo tempo de duração do dia e da noite. Então, ali pensando no solstício e equinócio, a professora trouxe aqui para vocês, né, a minha lanterna e aqui a Terra, né, a representação da Terra. Hemisfério, linha do Equador, uma linha imaginária, hemisfério norte e hemisfério sul. Solstício, né, quando tem incidência, né, o início ali do solstício, incidência maior de luz solar, verão, menos luz, inverno. Depois inverte, tá? No polo do hemisfério norte será verão e depois será inverno. E o equinócio fica mais ou menos assim. Então, a incidência da luz do sol dos dois hemisférios são de maneira igualitária. Então, no hemisfério que é, por exemplo, aqui, vamos lá, hemisfério sul, que fica o Brasil, for primavera, do outro lado é outono. Depois inverte, né, com todos os movimentos ali, né, que vamos ter de translação, e aonde era outono passa a ser primavera, e aonde é primavera vai ser outono. Então, esse é o início que marca os dois nomes, né, as duas palavrinhas, o início das estações do ano. E nós também, vou desligar aqui, né, nós também estudamos, né, sobre nosso último conteúdo foi o quê? Isso mesmo, foi matéria e energia. E nós estudamos os conteúdos de matéria e energia, nós estudamos alguns conteúdos como densidade, elasticidade e dureza, né? Então agora aqui a professora trouxe um exemplo para vocês, tá? Quando a gente vai saber a densidade, é relacionado, né? A densidade é maior ou menor ao peso de um corpo, né? Então, do objeto, da massa desse objeto. Então, vamos ver aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui, deixa eu pegar aqui, está funcionando. Vou pegar aqui o peso. Opa, deu algum probleminha aqui na balança, mas não tem problema. Vamos ligar e desligar novamente. Tem algum probleminha na balança. Então, esse peso aqui desse corpo, que tá mais pesado, né? Esse copo de vidro tem 348 gramas, tá? Então, vamos ver um copo de alumínio. Quanto que é o peso dele? 59 gramas. Então, a densidade, né, é maior de um copo de vidro do que de um copo de alumínio. Então, ó, né? Então, a densidade é maior do copo de vidro do que do alumínio. Tá? Então, esse aqui é o peso. E nós, nos líquidos, nós conseguimos observar a densidade quando é maior do que menor, quando, por exemplo, agora, da questão da água, né, com óleo. Então, a densidade do óleo é menor do que a água, por isso que ele fica por cima. Então, a gente consegue observar o óleo em cima da água e a água é mais pesada do que o óleo, então ela fica embaixo. Então, o peso, a massa da água é maior, então ela fica mais embaixo do que o óleo. Veja como que é interessante. Além da densidade, nós vimos a elasticidade. Então, a professora vai deixar aqui um pouquinho do lado. E a elasticidade é isso daqui. Então, eu vou exercer uma força de tensão sobre um objeto, tá? É isso aqui. E quando eu soltar esse objeto, ele vai voltar na sua própria estrutura, ó. Viram? Exerci e ele volta. Claro que com o tempo esse objeto vai se desgastando. Nós também vimos sobre a dureza. Vocês lembram sobre a dureza? Isso, a professora testou a dureza, né, de um papel com a garrafinha de água. Então, olha aqui, ó, né, um grafite que é mole, ele vai testar a dureza. Olha aqui, ó, eu risquei o papel. E a garrafinha de água? Vamos ver? Ó, não risco. Então, a dureza da garrafinha de água é maior do que a dureza do papel. Então, isso daqui é para mim testar a dureza, tá? Eu não consigo riscar aqui. Então, isso significa que a força de tensão que eu exerço não consegue riscar. Então, a dureza da garrafinha de água é maior do que a dureza do papel, porque o papel é mais flexível e mais mole. A professora vai tirar um pouquinho aqui. E nós, das capacidades do material, nós também estudamos sobre, vamos lá? Sobre magnetismo, o que mais? Nós estudamos também sobre resistência ou tenacidade,
condutibilidade elétrica e condutibilidade térmica. Então, magnetismo, essa professora trouxe o exemplo aqui para vocês, tá? O magnetismo é a força de atração para um objeto, ó. Né? Aqui a professora tem o ímã e ele exerce uma força de atração nesse objeto. Já nas folhas de caderno da professora, não vai ocorrer essa força de atração. Mas aqui, ó, de algo que é metal, essa força de atração, ó, vou deixar aqui, ó, vamos lá, ela vai ocorrer, ó, viram? Então, é essa a diferença. Então, isso daqui é o magnetismo. Agora, né, condutibilidade elétrica. Então, aqui a professora trouxe, geralmente é da questão dos materiais, né? Então, condutibilidade elétrica, elas vão passar nessa condutibilidade elétrica, geralmente em metais. E aqui eu trouxe um fio de cobre esmaltado, e nesse fio de cobre, por que a professora trouxe? Porque ele é um excelente condutor de condutibilidade elétrica, tá bom? Então, esse aqui, né, alguns deles vão estar encapados, como vocês podem observar lá no slide, tá bom? Então, vocês vão observar no slide que alguns fios são encapados dessa condutibilidade elétrica, não é? Isso. E também nós estudamos sobre resistência ou tenacidade. Então, vocês podem observar ali a cadeira. O que tem relacionado a resistência e tenacidade? Isso, resistência e tenacidade é, por exemplo, quando o peso que o objeto pode aguentar, ou se ele cair no chão, se ele vai quebrar ou não. Então, é quanto que ele aguenta. Então, ele vai ter mais resistência, né? Caso, por exemplo, ele caia, né? Ele não vai se quebrar, então ele é mais resistente. Por exemplo, uma cadeira e uma barra de ferro, com certeza uma barra de ferro é mais resistente que uma cadeira de madeira, não é? E a condutibilidade térmica. Então, o melhor elemento para condutibilidade térmica são os alumínios. Então, ali ele vai ter o quê? Uma condutibilidade grande térmica, né? Ele vai estar né? Vamos colocar a panela no fogo, né? E essa energia térmica, ela vai aquecer todo o alimento de maneira igualitária, né? Pensando em tudo isso, a professora também pensou em questão que nós estudamos sobre as propriedades físicas dos materiais em relação aos tipos de materiais, né? Então, aqui a professora trouxe alguns tipos de materiais, né? Um exemplo mais prático que nós podemos ter em casa, né? Que são copos e xícaras, tá bom? Então, aqui nós temos materiais de reciclável, né? Ou de plástico. Nós temos o copo de vidro, o copo de acrílico, o copo de alumínio e a porcelana, né? O material plástico, que é o copo de plástico, ele é feito de polipropileno, ou seja, um derivado do petróleo, né? Ele é muito barato para ser feito, mas ele não é muito fácil de ser reciclável, por que não tem essa facilidade? Porque vai se usar muita água para limpar esse material e as empresas não gostam muito, né? O custo vai ser muito alto, não é que elas não gostam, o custo vai ser muito alto, não é muito viável a isso, né? Mas já existem empresas que estão fazendo esse recicle desses materiais e também jogando na natureza. Então, o homem pensa assim em criar materiais um pouquinho mais duráveis. Daí, o que foi criado? Foi criado, né, o copo de acrílico. Da professora é chique, né, customizado já, né? Isso, o copo de acrílico, ele é feito de termoplástico. Isso, o que é isso? Né? É também um material derivado, né? Só que esse termoplástico, ele é 100% reciclável. Claro que ainda tem um processo, né, da conscientização dessa reciclagem, mas ele pode ser 100% reciclável. Além do copo que nós trouxemos de acrílico na aula passada, a professora deu o exemplo do copo de vidro, né? A base dele é basicamente areia, o que mais? Sódio e outros elementos, né? E o copo de vidro, nós temos o copo de vidro comum, né? O copo de vidro temperado e o laminado, né? São esses três tipos de copo de vidro. Ele tem uma dureza grande, né? O copo temperado, ele aguenta temperaturas mais altas, tanto que nós temos o prato, né, de vidro, que ele aguenta uma comida mais quente, não é? Então, ele quebra com menos facilidade do que um copo de vidro comum, um vidro comum, né? Então, depende muito do material que ele é feito. O alumínio, né, ele é feito de um metal, de um aço, e ele vai estar o quê? Ele é um copo mais durável.
Então, ele agride menos o meio ambiente, né? Contudo, tem que ter um cuidado. Posso tomar tanto bebida quente quanto bebida fria. Mas, para bebida quente, eu tenho que ter o quê? Uma alça, porque se eu pegar aqui direto, vai queimar. E ele vai aguentar um pouquinho essa temperatura, tanto do frio quanto do quente. Nós também temos o copo de porcelana, né? Aqui a professora trouxe a xícara. A xícara de porcelana, ela aguenta uma temperatura de uma bebida quente tranquilamente. Uma bebida fria também. Na bebida quente é tão bom a gente tomar num copo de porcelana. Contudo, ele é um material muito frágil, ele quebra com muita facilidade, né? E também a reciclagem dele é um pouco menor, né? E quando ele quebra, a gente tem que descartar ele de uma maneira correta, não é? Sempre colocando em caixinhas de leite para que não venha prejudicar ou machucar outra pessoa, porque ele vai ficar as pontas dele ali. Não é? Então, isso tudo a gente tem que ter cuidado. O ideal, quando a gente fala de qualquer material, é sempre consultar o fabricante, quanto ao processo, quanto ao uso, né? Quanto ao tempo, o que a gente pode colocar ou não, sempre consultar o fabricante. E a professora também trouxe um exemplo para vocês, que vocês vão acompanhar no slide, que são, não é? Nesse exemplo, que são os tipos de vidro, tá? Então, vamos observar os tipos de vidro. O vidro comum, né, o vidro temperado e o vidro laminado. Nós temos uma diferença desses vidros. O vidro comum, ele vai quebrar muito facilmente. Pode ver as pontinhas ali do vidro comum. Já o vidro temperado, às vezes tem o box, né, do banheiro de vidro temperado, alguns pratos são de vidro temperado, não é? Então, eles quebram, mas olha como que é. Ele fica bem pequenininho. Também precisamos ter cuidado, assim como o vidro comum. E já o vidro laminado, ele vai ter uma resina. Essa resina também, né, é chamada de polivinil butiral, ou PVB. Essa resina, ela vai dar uma resistência maior a esse vidro quando ele quebrar. Por quê? Porque é uma película que vem em cima e quando ele quebra, ele não sai assim, né? Olha, pode ver os cacos dele para todo lado, não é? Ele vai ter uma proteção. Geralmente o vidro laminado é colocado em locais que tem um telhado, que é feito telhados de vidro já, né? Ou então até em centros comerciais que usam o vidro, ou prédios, edifícios, né? Que vão ter o vidro ali em suas fachadas, então eles precisam desse vidro mais resistente. Pensando em tudo isso que nós estudamos, né, nos 3 eixos temáticos, vamos lá, matéria e energia, terra e universo e vida e evolução, não é? Agora a professora vai ter o quê? Uma proposta de atividade para vocês. Eu quero que vocês leiam a proposta de atividade. Vamos lá? Então, o início do enunciado para vocês é, na proposta, marque V para a resposta verdadeira e F para a resposta falsa, tá bom? Então, vocês vão copiar, ter todo o cuidado de copiar cada uma das frases, colocar ali o parênteses, né, aberto, para colocar o F para verdadeiro, o V para verdadeiro e o F para falso. A professora se confundiu, né? Isso, mas isso acontece com todo mundo, não é? Então, F para verdadeiro, não, V para verdadeiro e F para falso. De novo, né? Então, agora vocês copiam a atividade com muita atenção e daqui a pouco a gente já retorna para a correção.
Oh, que legal! Eu acho que vocês acertaram todas as respostas, né? Então, V para verdadeiro e F para falso. Ah, agora eu acertei, né? Então, ali, vamos acompanhar então a leitura aí das atividades e as correções. Marque V para a resposta verdadeira e F para a resposta falsa. O diafragma é um músculo que vai fazer parte do sistema respiratório? Verdadeiro ou falso? Ah, muito bem! Verdadeiro. E agora a segunda. Nos alvéolos pulmonares ocorrem as trocas gasosas. A professora fez o desenho. Vamos lá? Verdadeiro! Muito bem, letra V. E agora, o Big Bang é a teoria da ciência para a criação do universo. O que será? Isso mesmo, é verdadeiro. Lembram lá daquela explosão lá que teve? Isso, a matéria estava instável. De repente, o que aconteceu? Ela não se aguentou naquele ponto inicial, né? E se transformou em pequenas partículas, daí prótons, nêutrons, daí se misturou com os gases de poeira, né? Uma energia ali, e começou a formar planetas, estrelas, né? E diversos astros do nosso sistema, né, e do nosso universo. Continuando ali, os movimentos de translação duram aproximadamente 24 horas. Eu acho que vocês leram com muita atenção essa aqui. Vamos lá? Verdadeiro ou falso? Falso? Por que será que é falso? Ah, muito bem. O movimento de translação dura aproximadamente 365 dias. 24 horas é um movimento de rotação. E o movimento de translação é responsável pelo quê? Pelas estações do ano, solstício e equinócio. Isso mesmo, solstício e equinócio, né? Que marca o início das estações do ano, né? O solstício, verão e inverno, e o equinócio, a primavera e outono. E agora a próxima, fazendo a leitura junto com a professora. Dentre as propriedades físicas dos materiais, temos dureza, elasticidade, durabilidade e conectividade. E agora? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Dentro das propriedades físicas dos materiais, nós temos a densidade, elasticidade, dureza, magnetismo, resistência ou tenacidade, condutibilidade elétrica e condutibilidade térmica, né? Conectividade não faz parte, não. Muito bem. E a próxima, vamos ler junto? Vamos lá. Uma preocupação da humanidade está relacionada à criação de materiais mais duráveis e que agridam a natureza. Essa é uma preocupação da humanidade? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vocês leram direitinho, não é? Então, vamos lá? Falso, né? Enquanto ali uma preocupação da humanidade está relacionada à criação de materiais mais duráveis, tudo bem. Agora, que agridam a natureza, né? O homem tem desenvolvido diversos materiais. Não é para que eles tenham uma durabilidade maior e se retire menos recurso da natureza. Não é para que a gente venha reaproveitar cada vez mais os materiais. Então, essa ali, né, que agridam a natureza, não é verdadeira, ela é falsa. Então, o homem se preocupa muito com a questão da natureza. E nós também devemos tomar essa consciência, não é? Verificar sempre materiais mais duráveis e que tenham uma durabilidade maior. Então, agora nós revimos tantas coisas, né? Nós revimos a questão da vida e evolução com o sistema respiratório, não é? Que começa aqui, né, pelas narinas, vai passando por todo o processo, vai chegar aqui aos pulmões, não é? O diafragma também, que é um músculo que ajuda no processo de inspiração e expiração, né, que vai ocorrer as trocas gasosas aqui nos pulmões, né? E os alvéolos pulmonares vão mandar oxigênio para a corrente sanguínea, né? E ali o gás carbônico ele volta, vai sair novamente pelas narinas, né? Junto com um pouquinho de ar. Então, ar e oxigênio, né? Faz aqui o processo das trocas, entra pelas narinas, faz o processo aqui, não é? Os alvéolos pulmonares selecionam o que é bom, que é o oxigênio, vai para o restante do corpo, né? Pela corrente sanguínea,
né, para os órgãos, e o que não é bom, que é o gás carbônico, né, e um pouquinho de ar, ele vai sair novamente ali, né, e vai retomar aqui para o nosso espaço. Então, o processo de inspiração e expiração. Nós também aprendemos, né, muito sobre a Terra e o universo. Então, os movimentos da Terra, né, que a gente aprendeu, rotação e translação, solstício, né, com a luminosidade aqui, maneira igual, equinócio, né, com a luminosidade igual, e o solstício, né, que aqui uma incidência de luz, né, um pouquinho maior em um hemisfério que no outro, depois vira ali, né, no hemisfério e depois no outro, que é o verão e o inverno. E nós aprendemos também as propriedades físicas dos materiais. Então, aqui a professora trouxe bastante exemplo para vocês, densidade, elasticidade, e eu acho que vocês se apropriaram bem. Então, agora vamos ver se nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Vamos lá? Fazendo a leitura junto com a professora. Rever os conteúdos sobre sistema respiratório, universo, movimentos da Terra, propriedades físicas dos materiais. Eu acredito que nós atingimos o objetivo. É muito conteúdo, mas vocês são muito inteligentes e serão grandes cientistas com toda certeza. E agora eu finalizo a minha aula de Ciência e Natureza e espero vocês na próxima aula de Ciência e Natureza. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula. Vem aí, Educação Física. Olá, pessoal. Uma vez mais aqui, professor William, professor Cláudio e professor Rodrigo. E essa é a nossa aula de revisão Educação Física para quartos e quintos anos da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa. O nosso assunto está relacionado à ginástica e aos esportes. A aula de ginástica compreende a ginástica de conscientização, a ginástica de condicionamento e a ginástica circense. Esses foram os conteúdos que nós tivemos na escola durante o primeiro trimestre. Encerrados esses assuntos, nós vimos também esportes. Esportes de campo e taco e esportes de invasão. Os esportes de campo e taco e os esportes de invasão vão ter aqui um vídeo próprio. E a ginástica também. Cada um desses dois conteúdos terá atividade também relacionada a isso, que será efetuada por nós, professor William, professor Cláudio e professor Rodrigo. De que trata a ginástica de conscientização corporal? A ginástica de conscientização corporal reúne práticas que empregam movimentos suaves, lentos, tal como a recorrência a posturas de conscientização e exercícios respiratórios. O que isso quer dizer? Na prática, o que nós vemos hoje tão famoso como o Pilates, por exemplo, são alongamentos, alongamentos que sincronizam a respiração, a mente e os músculos. Isso é ginástica de conscientização corporal, é ter consciência do próprio corpo. Respirar sabendo o que está fazendo. É preciso que vocês identifiquem aquilo que vocês estão fazendo. Repetir por repetir não está nesse grupo de ginástica de conscientização. Essa é uma ginástica diferenciada. A ginástica de repetições está na ginástica de condicionamento físico, que é a próxima. A ginástica de academia, muito conhecida, não necessariamente só a ginástica de academia. A ginástica praticada ao ar livre, uma ginástica que exige repetições, está muito mais ligada ao condicionamento físico, justamente porque é uma ginástica indicada para a manutenção da boa forma e do bom desempenho das funções orgânicas, praticada em academias de forma livre e respeitando a frequência, a intensidade e a duração e adequação. Nós precisamos observar o seguinte, tanto uma ginástica quanto a outra, é necessário que haja sempre uma orientação, um profissional, um professor que esteja acompanhando, justamente porque também oferece riscos. Pessoas que têm problemas de saúde, que iniciam um trabalho de ginástica, podem ter consequências imprevisíveis. Pode se machucar, no caso de crianças e adolescentes, e pessoas com mais idade podem ter problemas vasculares, problemas do coração, pode ter derrame, pode ser uma série de doenças. Então, observemos sempre a necessidade do acompanhamento de um profissional sobre essas questões, para que façam as ajudas. As ajudas não são necessariamente colocar as coisas como devem ser, mas assim, demonstrar o melhor caminho. É isso que nós pretendemos que vocês entendam sobre ginástica
de conscientização e ginástica de condicionamento. Num terceiro momento, nós temos a ginástica circense. A ginástica circense envolve atividades de malabares, tecido, trapézio, acrobacias, trampolim. Nas apresentações, utilizam objetos como os malabares, as bolas, as argolas, os chapéus, bastões. Ou seja, a ginástica circense, como o nome diz, é uma ginástica que veio do circo. A ginástica de acrobacias é muito conhecida. Hoje nós temos, os circos praticamente aboliram a utilização de animais, até porque precisa de muitas autorizações. Os animais sofriam antigamente com isso e o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, não permite a utilização sem que haja uma autorização. Então os circos famosos, como por exemplo o Circo de Soleil e outros, eles apostam na acrobacia. São acrobacias fantásticas, mas que exigem que esses acrobatas sejam também atletas. Eles praticam que tipo de ginástica? A ginástica circense. Não que eles não tenham que ter um condicionamento físico ideal e que eles não precisem também ter consciência do corpo. Então, a ginástica circense, em essência, ela carrega as outras duas dentro dela. Sobre ginástica, nós temos um vídeo que vamos assistir agora. Bit of swing in more ways than one. Super form in the layout position, lovely arch back. Judges. Aí mais um pouquinho de Flávio, ó. Rodada flick, duplo carpado. Ela entrou de duplo estendido, muito bem feito. Termina. De Lima foi no solo, aí olha que bela imagem, né? Do teto do ginásio e ele fazendo a acrobacia dele. Bem alinhado na diagonal. Aí o momento do Tsukahara, que era a penúltima acrobacia dele. Boa altura, boa impulsão aí do flick-flack, duplo twist. Faltou cravar todas as acrobacias. Tem a expectativa do White, agora vem Bruno Martini, é o último salto. Final do duplo mini trampolim, Mundial de Ginástica de Trampolim. Brasileiro com chance de pódio, vale a sua torcida. Basta um 35.9. Vamos lá, a primeira nota Bruninho. dele foi 37. Triplo mortal. Triplo mortal de saída. Bruninho, muito excelente a série do Bruninho. Ele não aterrissou na zona amarela.
Mas aí a Shirley, a sua treinadora... Shirley Aranha. A gente vai acompanhar, porque tem uma americana que vem detonando, que é a Evita. Ela já tirou 19,9 na primeira apresentação de arco, 19,9 na bola. Então, para ficar mesmo na briga pelo pódio, seria legal a gente ver a Bárbara com uma nota acima de 17. Pois é, a Evita Griskinas é a atleta a ser batida nessa disputa do individual geral da ginástica rítmica. A gente aproveita para acompanhar aí os principais momentos da apresentação da brasileira, da Bárbara Domingos. Eu aproveito enquanto a gente espera pelo anúncio da nota da Bárbara. Eu convido você a participar. Comente agora nas redes sociais. Bem, pessoal, como nós vimos no vídeo, a ginástica é algo muito grande. São vários modelos de ginástica. Todos os movimentos que nós fazemos em si já são uma forma de ginástica. O nosso dia a dia é uma ginástica. A nossa própria condição humana é uma ginástica. Então vocês que estão nos quartos e nos quintos anos na escola, não deixem de praticar a atividade. A atividade é saúde, a atividade de ginástica. E para que nós possamos executar isso em casa, nós vamos trazer para vocês uma atividade bem fácil, bem simples, que na verdade só precisamos de fita crepe. Se não tiver uma fita crepe à mão aí em casa, você pode utilizar uma toalha enrolada, algo que marque o chão. Eu vou pedir a ajuda do professor Cláudio e do professor Rodrigo para que nós possamos fazer essa atividade e vocês vão medir o quanto vocês têm capacidade cognitiva de saltar e retornar ao mesmo lugar. Vamos ver? Professor Cláudio, posicione-se sobre a linha. É colocada a fita crepe no chão. Fica posicionado e vai girar primeiro para um dos lados, somente 90 graus. Só até o lado que você escolher. 1, 2, 3, gira. Novamente para o mesmo lado. 1, 2, 3. Novamente. 1, 2, 3. E para fechar, volta para o mesmo lugar. 1, 2, gira. Ótimo, professor Cláudio. O professor Cláudio demonstrou a necessidade que temos de ter a coordenação motora para executar esse movimento. Teste você em casa e veja se isso é possível. Se errar, volte, faça novamente, quantas vezes forem necessárias. O professor Cláudio agora vai executar a atividade girando 180 graus. Aliás, você poderia fazer, professor Cláudio, para o outro lado agora. Também 90 graus. 1, 2, 3, girou. Novamente. Vai. Novamente. E retorna à posição final. Então, primeiro um giro para um dos lados e depois ao contrário. Agora, professor Cláudio, pode ficar um pouquinho mais à frente. Dê um embalo no corpo e gire de uma vez só para o lado oposto. 3, 2, 1. Perfeito, muito bom. É um giro, é um meio giro, 180 graus. Novamente, 3, 2, 1, girando. Ótimo, muito bem, professor Cláudio. Esse giro mostra também a quantidade de equilíbrio. O cérebro tem que estar pensando na atividade que vai ser feita. De nada adianta fazer ginástica e não saber exatamente o que quer e o que está fazendo. Agora, professor Cláudio, vamos fazer o giro completo. Esse é o mais difícil. Eu peço que vocês em casa, não conseguiu da primeira vez, faça novamente. Professor Cláudio, em 3, 2, 1, gira. Ótimo, muito bom. Novamente, pode ficar mais à frente, professor, pode ficar mais à frente. Em 3, 2, 1. O balanço dos braços é muito importante, fazer a balancinha. Faz a balancinha
na hora do giro, o corpo tem que girar todo, não somente as pernas, senão causa desequilíbrio. Novamente, em 3, 2, 1. Isso. Muito bom. Não é de primeira que vocês vão conseguir fazer. Podem treinar bastante e façam quantas vezes forem necessárias. Essa é a nossa atividade acrobática. Isso, se bem treinado, dá muita destreza, muita rapidez de raciocínio, traz bastante saúde. É excelente atividade. Agora nós vamos fazer uma outra atividade que visa equilíbrio. Essa atividade é a flexão e extensão dos músculos. Agora, professor Rodrigo, vamos iniciar novamente o professor Cláudio? Então tá bom, professor Cláudio. Com esse sobre a cabeça, com uma das mãos e com o mesmo pé, busca o equilíbrio com a outra mão, estende o braço, entra em equilíbrio, não pode derrubar o que está na cabeça. Troca de perna, calmamente, pega com a outra mão, estende o outro braço, lembrando que o que dá equilíbrio é o outro braço. Somente segurando a perna, não vai funcionar direito. A outra posição nossa, para essa ginástica, lembremos que essa ginástica é uma ginástica de conscientização. Professor Cláudio, o V. Sente-se. Também sobre a cabeça. Elevação das pernas e das mãos. Até 5. Descansa. Novamente, solta. Busca a ponta dos pés. Flexiona e fica na posição V. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa. Esses dois exercícios buscam que a pessoa esteja em equilíbrio. Tanto que o que estava na cabeça, o professor Cláudio não deixou cair. É importante que você esteja pensando no que está acontecendo ao redor ao mesmo momento que está fazendo a atividade física. Do contrário, como dito, não há sentido em ficar repetindo sem saber o que se faz. O professor Rodrigo, por favor, professor Rodrigo. A ponte. A ponte é um dos exercícios mais difíceis e eu peço que a mãe em casa auxilie na hora da execução. Pode deitar-se, professor. Coloque as mãos para trás. Não levante ainda, vai com calma, os pés mais junto do corpo possível. A ajuda é feita nas costas. Eleva-se, só coloca a mão, não é você que faz a força, é o seu filho. Levanta mais, professor. 1, 2, 3, 4, solta calmamente. Lembrando que a mãe, o pai ou o responsável nunca execute essa atividade forçando que a criança faça uma ponte perfeita. É muito difícil. Muito difícil. Eles estão em fase de crescimento. Você pode danificar a coluna do seu filho em forçar uma situação que ele não consegue. Vamos novamente, professor Rodrigo. A ajuda é só para que ele tenha confiança. Em 3, 2, 1, solta calmamente. Não tira a mão até que ele encoste as costas no chão. Ótimo. Essa é a iniciação de uma ponte. Professor? Agora fazemos a posição de vela, professor Rodrigo. A posição de vela também demanda ajuda da mãe, do pai ou do responsável. A ajuda não é você que faz a força, relembrando. A ajuda é só para que ele tenha confiança. Eu seguro as pernas, eleva, seguro calmamente as pernas, apenas seguro para dar apoio. Ele coloca as mãos atrás do quadril e eleva-se até o quanto conseguir. Em 3, 2, 1, solta o quadril, flexiona os joelhos e respira. Novamente, segura as pernas, eleva, sobe, 1, 2, 3. Solta calmamente. Essa ajuda é essencial para que seu filho não se machuque. Professor Cláudio, poderá dar a demonstração, professor Cláudio, da flexão abdominal. Essa flexão é muito utilizada não somente com as crianças. Pais, mães responsáveis, irmãos mais velhos, irmãs, também podem fazer essa atividade. Segurando os calcanhares, flexionando a cabeça para trás, a nuca para trás.
olha para frente. Em 3, 2, 1, solta calmamente. Não precisa forçar. Coloca o rosto no chão, respira. Novamente, segura os calcanhares antes de subir. Agora sobe. 1, 2, 3, 4, solta calmamente. Essas repetições são interessantes para que a criança tenha um maior fortalecimento abdominal. Isso é de suma importância para as crianças que estão em desenvolvimento. Faça com que o seu filho e a sua filha pratiquem esse exercício. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os esportes. O que tínhamos de ginástica para o primeiro trimestre na rede municipal eram esses 3 assuntos: a ginástica de condicionamento, a ginástica circense e a de conscientização. Nós vimos no vídeo que nós temos várias outras ginásticas aeróbicas, a ginástica artística, conhecida antigamente como ginástica olímpica, mas isso não é interessante para esse momento, é só título de conhecimento. O vídeo foi para vocês verem a que ponto chega a qualidade atlética de uma pessoa. Agora nós vamos falar de esportes. Os esportes, na rede municipal, nós estudamos os esportes de campo e taco e os esportes de invasão. Os esportes de campo e taco são modalidades caracterizadas por rebater mais longe possível bolas paradas ou lançadas pelo adversário. Quais são os esportes de campo e taco? Esportes de campo e taco: tacobol, o beisebol, o cricket e o golfe. Essas 4 modalidades são modalidades em que precisa ter um bastão. O taco de beisebol, o do cricket, o taco de golfe, bolinhas específicas, um material que demanda apoio de materiais específicos e especiais. Então, há algumas improvisações e que são muito populares, como o jogo de bate-ombro, por exemplo. É uma adaptação popular do beisebol. As crianças que moram em lugares que isso é possível, joga-se na rua, joga-se na praça, joga-se na areia do parquinho. Jogar bate-ombro é algo sensacional para essa faixa etária de 4º e 5º anos. Os esportes de invasão. Por que esportes de invasão? O esporte de invasão é todo esporte toda modalidade em que você precisa invadir a quadra do adversário. Então nem todos os esportes têm isso. Observemos, por exemplo, o voleibol. O voleibol tem uma rede que separa as duas equipes. Essa rede que separa as duas equipes faz com que eu não precise invadir a outra quadra, não haverá contato. E não havendo contato, não é esporte de invasão. Então, esporte de invasão precisa de um contato, de um entrelaçamento onde uma equipe vai invadir. Ou seja, a gente chama isso de ataque. Quem está no ataque? Quem está na defesa? Tem ataque e defesa onde há contato, é um esporte de invasão. Então, nós temos aqui um conceito, são modalidades em que as equipes tentam ocupar o setor de quadra ou campo defendido pelo adversário, para marcar pontos, fazer gols, cestas, no caso do basquetebol, e ao mesmo tempo proteger a própria meta, que é a defesa. Aí nós temos o futebol, futsal, handebol, basquete, o basquete americano, o rugby, o hóquei, o polo aquático e há outros esportes fora esses. Nós vamos assistir um vídeo sobre esses esportes de invasão. Vamos ver. Officials for this ball game today: Paulo Marques of Portugal as Lithuania wins the tip. Oscar. Let's see who wins the face-off. Yeah, the referee still try to use a whistle, but they can't. And there we go. Team Sweden winning the face-off. And the University of Wollongong Cats have scored 9. 5 of those goals coming from Marcus Small-Beatty. E tá valendo! Campeonato Mundial Universitário 2016, segunda semifinal. Um jogo, meus queridos. And we are underway.
Long shot. It's hit. She keeps the ball. Krzyzak. Good attempt, but gets Mistake. blocked. And this is... Oh, it was really good. Oh, that's just wide up. Gol Careca. Esse que tá com a bola é o camisa número 9, o Johnny. Já partiu pra cima, Johnny. Foi na linha de fundo. Tentou o cruzamento. Trocou, bateu! Nekriach, one-on-one. Anton Nekriach, and behind the net, wraparound attempt. Puck still loose in front. Canada will come up with it. Finish. And Moore joins the scorers with a couple. Very good pass. Yes. Number 27. Camilla Lundin. Brazil holding those defensive lines. Kaoru Mitoma now. Well played. Mitoma still going. Spilled there by the goalkeeper. Tocou pro Lucas, já recebeu aqui na ponta ele. É ele quem tá com a bola, Gadeia, encarou a marcação, tocou, ajeitou, Alemão! Bateu, ficou na zaga, voltou com o Lucas, é canhoto, vai pra cima da marcação, encarou, voltou um pouco mais atrás pro camisa número 10 da seleção, que é o Thiago Cabeça, Alemão com a bola, e... Just to clarify what you saw on screen. Bem, pessoal, como nós vimos aí, é hóquei, basquete, futebol, todos esportes de invasão. É preciso invadir a quadra do adversário para fazer os pontos, fazer o gol, fazer a cesta. Nós trouxemos para vocês hoje, para vocês replicarem em casa. Vejam bem, é fácil e muito simples, não demanda muita coisa. Nós temos aqui, novamente, a fita crepe, 2 potes de sorvete, daqueles que a gente compra no mercado, vazio, claro. E também tampinhas de garrafa PET. Não precisa mais do que isso. 2 potes colocados lateralmente, nós usamos a fita crepe e montamos uma quadra. Não precisa também ser a quadra específica, é uma quadra para brincar. É algo que nós fazemos de improviso. O papai, a mamãe, o irmão mais velho, a irmã que está em casa, pode fazer isso desenhado? Pode, dependendo do tipo de caneta que vai ser utilizado, um lápis, algo assim. Pode desenhar a quadra, pode usar outros potes, às vezes de tamanhos diferentes. Não tem problema, é improvisado. As tampinhas. Temos tampinhas vermelhas e temos tampinhas verdes. 3 tampinhas na linha, dependendo do tamanho da quadra, você pode ampliar a quantidade de tampinhas. Um goleiro aqui, um goleiro aqui. E a bolinha, uma tampinha branca. Então, escolha a quantidade de tampinhas, guarde as tampinhas das garrafas PETs quando vocês comprarem refrigerante para fazer o futebol de botão adaptado. Esse jogo de futebol será executado pelo professor Cláudio e pelo professor Rodrigo. As regras, mas professor, como é que funciona isso? É o chamado peteleco. Eu tenho que passar a bola para alguém. Se a bola sai, ela retorna aqui. Se a bola sair, ela retorna em cima da linha. E os jogadores vão ficando no mesmo lugar. O professor Cláudio e o professor Rodrigo vão dar início à partida para nós vermos como é que funciona. Por favor, professor. Professor Rodrigo lá, professor Cláudio o para o ímpar. Professor Cláudio começa jogando. Peteleco com a bola, professor. Isso, atleta. Vai. Tocou na bolinha verde, é a vez do professor Rodrigo. A bolinha está se aproximando. Houve o toque. O professor Cláudio está conduzindo. Pode conduzir, recolocar e fez o gol. Simples assim. Muito bem, professor Cláudio. Fiquem aqui do lado. Professor Rodrigo e professor Cláudio.
Esse modelo que nós fizemos aqui é o modelo mais simples possível. Não demanda custo, não vai ser gasto nada. É guardar as tampinhas, guardar os potinhos e desenhar a quadra. A nossa aula de hoje era isso, o futebol adaptado e as ginásticas que são imprescindíveis para a vida das crianças. Você, pai, mãe ou responsável, já pegou as atividades do seu filho na escola? Tem atividades esperando lá. Os impressos estão lá. Vá até a escola, pegue as atividades e realize. São esses 5 componentes que nós passamos aqui para que vocês peguem na escola, façam junto com o filho, bata foto, recoloque no WhatsApp do professor de Educação Física da sua escola, da escola onde o seu filho está estudando. Isso vale avaliação. A criança fica sem avaliação. Não há o que pôr se não chegar pelo menos uma foto de WhatsApp lá. Tá bom? Execute qualquer uma dessas atividades e envie para a escola. A nossa aula de hoje era isso. Muito obrigado, pessoal. Tchau! Olá, crianças, como vocês estão? How are you? Então, eu sou a professora de inglês, a professora Samantha, certo? E nós vamos trabalhar mais um pouquinho de inglês hoje, lembrando da aulinha passada que nós tivemos. Lembram? Então, aqui. Aqui a professora trouxe um banco de palavras que é daquela musiquinha da aula passada. Vocês lembram da musiquinha? Então a professora vai falar algumas palavrinhas aqui e aí vocês vão pensar, lembrar, ai, será que eu lembro dessa palavrinha? Vamos lá. Good. Lembram de good? Great. Wonderful. Tired. Hungry. Not so good. Lembraram? Então agora nós vamos ver na musiquinha, lá quem não lembrou. Então a musiquinha, ela fala hello, 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 oi, 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 olá, 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 né? How are you? Como você está? Aí o primeiro fala assim, I'm good, certo? Aí depois, I'm great, eu estou muito bem. Good, eu estou bem. Great, eu estou muito bem. I'm wonderful, eu estou maravilhosamente bem. Aí começa de novo, hello, hello, hello. How are you? Começa, I'm tired, eu estou cansada. I'm hungry, estou com fome. I'm not so good, eu não estou muito bem. Certo? Então agora nós vamos na bancada, para a gente poder fazer um joguinho que a professora quer fazer com vocês, tá? Antes disso, vamos relembrar os numerais, que eu sei que vocês já aprenderam os numerais em inglês, para a gente poder usar o nosso dadinho. Até que número que vai o dadinho? Até o número 6. Muito bem. Então vamos ver lá como que é o número, até o número 6 em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então agora nós vamos fazer aqui o nosso joguinho. Tá? Vamos lá? Let's play. Então, o número 1, vamos colocar aqui na ordem. Número 1, se der aqui nosso dadinho 1, que é número 1, vai ser o quê? Good, quer dizer que vocês estão good, bem. Se der o número 2, 2, que vocês estão great, estão muito bem. Se der o número 3, wonderful, estão maravilhosamente bem. Agora, se der o número 4, estão cansados, tired. Tá? Se der o número 5, 5, estão hungry, com fome. E se der o número 6, 6, not so good, não estão muito bem. Ok? Então, vamos começar aqui nosso joguinho? Então, aqui é o dado, tem os numerais até o 5, certo? Então, a professora vai jogar o dadinho. Sabia que a professora sabe o nome de vocês? A professora sabe o nome de vocês. Então, vamos ver lá. Quero ver vocês que estão na casa de vocês. Yasmin, que está aí na sua casa. Vamos ver como que a Yasmin tá? Olha aqui. 4. Qual que é o 4 mesmo? 4 é
tired. Ah, então ela tá, ó, 1, 2, 3, 4. Então, olha como que a Yasmin tá cansada, tired, certo? Vamos lá. Mais um. Vamos ver o Brian, lá nosso Brian. Como você está na sua casa? 2, 2, tá? Great, ele está muito bem. Joia. Great, né? Ó. Assim, vocês vão lembrando que vocês já viram esse vocabulário que a professora na aula passada, né? Lembram da musiquinha? 2, de novo. 2, great também. O Brian também está great. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos ver você. Ah, o Renato, que está lá na sua casa. Vamos ver aqui. A professora vai jogar o dado mais alto. 6, 6. Vamos ver qual que é o 6 mesmo? Ah, not so good. I'm not so good. Então, o Renato não está muito bem hoje, né? Certo? Vamos jogar mais uma vez? Vamos? Vamos ver agora a Maria. Como que a Maria está em casa? 2, 2. Great. Ai, que bom que a Maria estão great. Estão muito bem. É? E agora? E agora o Anderson? O Anderson? 4, 4. 4 está tired. Está cansado, cansado, né? Então, viram que legal esse joguinho? Agora, depois do joguinho, a professora vai explicar uma atividade. Nós vamos lá para vocês fazerem essa atividade aqui. Então, complete com os emojis de acordo com a quantidade pedida. Ah, mas a professora colocou a quantidade em inglês. Vamos ler antes aqui em inglês, que a professora colocou? One. Quem lembra o que é o one? One. Muito bem. 4. 4. Isto. 5. 5. Muito bem. Vocês estão lembrando bem dos numerais. 2. 2. Isto mesmo. 3. 3. Muito bem. E 6. 6. Certo? Então, agora, aqui o emoji, você vai desenhar o que você quiser, tá? Faz a bolinha amarelinha, faz a carinha que você achar melhor, tá bom? Vamos lá, vocês têm 5 minutinhos para fazer essa atividade.
Conseguiram terminar? Vamos lá, então, corrigir? Então, aqui, ó, one. One não é então, olha aqui, ó, um emoji. Muito bem. Four. Four são quantos emojis? 4, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Muito bem. Aqui, 5. 5 são 5. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Joia. Agora, 2, 2. 1, 2, 2. Viu? 3. 1, 2, 3. 3 emojis, certo? E agora aqui, 6. 6 é o quê? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Parabéns, foram bem, entenderam bem os numerais, né? Nós relembramos, vocês relembraram a musiquinha, joia, parabéns, fiquem bem, tá? A professora adorou dar aula para vocês e até a próxima. Bye, bye.